a pouco para vocês na escalada, uma pauta que eu diria com vários tabus, né, que envolvem poder falar de órgãos sexuais, poder falar de uma intimidade feminina. Não é fácil, mas a gente vai quebrar todos os tabus e vamos falar sim, porque é importante, pode melhorar a vida de muita gente. Só que eu sei que muitas meninas não vão querer se identificar, então sem problemas. Perguntem de maneira genérica, que a gente coloca aqui e ninguém vai se comprometer. Quem vai falar hoje, gente, sobre essa cirurgia íntima, que por sinal é especialidade da ginecologista a doutora Mariana Minhardi Rala. Acertei? Isso mesmo. Seja bem-vinda mais uma vez. Obrigada, Carol. Feliz Prazer ano estar novo. aqui. Feliz ano novo para todos nós. Prazer é nosso. E, na verdade, a ideia de abordar essa pauta foi uma vez a gente estava batendo papo na maquiagem, Verdade, né? Carol. E você surgiu o assunto. A gente começou a ver que era um assunto muito interessante, valia a pena trazer como pauta. Até porque você trouxe também a informação que muitas mulheres procuram essa cirurgia. Então eu falei, gente, é saúde da mulher. Com certeza. E na reunião de pauta as meninas também acharam super importante. Que bom. E por isso a gente vai trazer aqui ao... Legal. Doutora, antes da gente começar a mostrar como é na prática essa cirurgia, queria que você explicasse até com, aqui com o esboço que a gente tem, aqui na mesa, o que é essa cirurgia? Por que as mulheres hoje podem procurar? Então, quais as indicações que levam a essa cirurgia íntima? Vamos lá. Então, a gente tem vários passos para a gente conversar, tem várias coisas para serem abordadas. Então, primeira coisa, Carol, uma menina jovem, de repente uma menina que está começando a vida sexual, ela descobre que ela tem os pequenos lábios muito grandes. E isso pode atrapalhar tanto para ela ter relação, quanto de repente ela coloca um biquíni, aí fica aquele volume maior embaixo. Tá no vestiário, ela vai se trocar e aí tem aquele volume maior, ela fica inibida. Com vergonha. Então, acho que esse é o primeiro aspecto que a gente tem que conversar. E essa é uma cirurgia relativamente simples, embora seja um procedimento cirúrgico. E a gente consegue corrigir e fica uma estética muito melhor e às vezes até funcionalmente melhor, porque às vezes ela vai ter relação e aquele pequeno lábio que é muito grande atrapalha a entrada do pênis. Então, nesse aspecto, funcional também. De repente fica difícil a limpeza, a higienização, porque é muito grande, com aquela pele sobrando aqui. Inclusive, isso traz alguns problemas ginecológicos, alguns problemas de higiene mesmo, né? Mais corrimento, calcinha mais úmida, tudo isso. E aí vale a pena fazer a correção. Essa é uma menina, às vezes, até mais nova, ou mesmo aquela mulher que, de repente, já está nos seus 50 anos e fala, poxa, sempre me incomodou, mas agora eu tive coragem e vou fazer essa correção. E vale a pena fazer. Então, isso acontece até um período de uma fase jovem da mulher, que é a fase de formação do corpo. Sim, sem dúvida, sem dúvida. Uma menina que está lá, iniciando a vida sexual e percebeu que tem isso que está incomodando. E uma flacidez futura já de uma mulher mais madura? Isso pode acontecer também. Aí aquela mulher, de repente, teve diversos partos, tem uma flacidez no local. Os grandes lábios, Carol, com o tempo, vão perdendo essa gordura. Então, eles vão ficando mais murchinhos. Isso incomoda a mulher também. Aí você pode fazer um preenchimento nessa região, ou aquela vagina que está mais frouxa mesmo, que tem uma ruptura, a gente faz a correção disso também, fica uma vagina mais estreita. Que interessante. Então, em todos esses aspectos, a gente pode ajudar essa mulher. Olha que bacana. Agora, e as mulheres que tiveram parto normal, que tiveram que fazer aquele cortezinho e a costura? Episiotomia. Nesse caso, também pode ser feito algo para ajudar? Pode sim. Às vezes a cicatriz não fica tão boa, então a gente pode fazer uma correção dessa cicatriz, uma melhora da área, de repente até ela falar, mas ficou uma região muito enegrecida. Dá para fazer peeling, dá para fazer laser. Que interessante. E é sobre isso que a gente vai falar hoje, que é bem legal. Além disso, antes ainda da gente mostrar as imagens, que são muito interessantes para a gente entender como é essa cirurgia. A mulher pode perder a sensibilidade? Como é que é esse pós-operatório? É assim, o pós-operatório é dolorido porque é uma região de muita sensibilidade. Mas, em relação à sensibilidade, depois que ela já tiver uma cicatrização completa, que isso vai demorar em torno de 4 meses para ser completa mesmo. Na primeira semana ela vai ficar mais quietinha em casa, depois de 15 dias ela pode já voltar a todas as atividades dela normais, relação sexual depois de 1 mês.
Não existe um comprometimento da sensibilidade, porque não é nessa área que está o maior ponto das terminações nervosas. Entendi. Sim, na região do clitóris, que a gente normalmente não precisa mexer. Entendi. Tá? Então não tem um comprometimento da sensibilidade. Por isso, isso é uma segurança dessa cirurgia. Exatamente. Agora, você falou num ponto importante. A gente já ouviu também algumas mulheres dando declaração. Como é que é o nome dela mesmo, Cláudia? Aquela que a gente estava comentando, que já fez a cirurgia, que falou. Esqueci o nome dela. É uma que desfila no carnaval e tudo mais. Vocês lembram o nome? Esqueci. Esqueci. E ela comentou que fez, mas assim, Angela Bismarck, né? Que comentou e tal, que tem várias cirurgias, e essa foi uma delas. Mas eu me lembro que em entrevistas, ela comentou que fez a cirurgia para voltar a ser virgem, né? Aquele, entre aspas, vamos dizer assim. Como é que é isso? Isso que não é uma coisa isso? que a gente faça de rotina e que me recomende. O que acontece é o seguinte, existe o ímen, né, que é como se fosse uma pelinha, uma mucosa que fica lá. Algumas mulheres têm ele complacente, então mesmo ela tendo a relação, ele continua lá. Em outras mulheres, quando tem a primeira relação, existe um rompimento desse ímen, tá? E é aí que... No caso dela, ela pode ter feito uma reconstrução. No ímen mesmo. No ímen mesmo. E até um fechamento do introito vaginal. Isso a gente pode fazer em qualquer mulher. Desde que a gente faça a análise, veja que ela precise porque às vezes é um aspecto psicológico. Então, aquela mulher que não está feliz no casamento, está achando que a culpa é toda dela e que tem um problema no relacionamento e na parte da sexualidade. E que fechando a vagina, ela vai resolver esse problema. Entendi. Então, por isso precisa uma avaliação médica para saber se ela tem indicação de fazer ou não. Se aquela vagina está muito alargada realmente, ou se de repente precisa mais de um papoterapia do que realmente uma reconstrução cirúrgica. Porque aí, doutora, nesse caso vai diminuir a entrada da vagina. A entrada da vagina. Isso claro, enfim, na intimidade dessa mulher pode diminuir o prazer. Na verdade, não. O que é perigoso de acontecer, Carol, em algumas mulheres, fazer um fechamento tão intenso que ela não consegue ter mais penetração. Aí a gente tem um problema maior ainda. Por isso, ver se realmente ela tem indicação de fazer essa cirurgia e esse fechamento do introito. Olha, então toda mulher pode fazer, mas tem que ter a indicação. Exatamente. Vou fazer o seguinte, vou dar um recadinho, já volto, a gente vai mostrar a cirurgia na íntegra. Quem quiser mandar perguntinha, pode mandar sem se comprometer. Se vocês não quiserem, a gente não coloca nem foto, né, Glaucio? Vamos colocar nem foto aqui no ar, então, para essa pauta, mas eu acho que vale tanto a pena. Quantas mulheres? Daqui a pouquinho a doutora vai contar alguns casos aí, né? Sem citar nomes, é claro, mas de mulheres que voltaram a ter uma vida social, um relacionamento, né, feliz, graças à cirurgia. Volto já pra gente continuar, porque, olha, tem outra coisa. Nossa, você me avisa. Vamos colocar então? Vamos ver, vamos começar. Eu imagino que as meninas adoram você, doutora. Sempre quando a doutora vem é muito bacana, porque ela é uma querida e explica muito bem. Vamos lá então. É da Daisy. Daisy, um beijo pra você. A partir de qual idade pode fazer esse tipo de cirurgia? Ótima pergunta. Nessa fase já da adolescência e tal, é possível? É possível, Carol, mas a gente recomenda que pelo menos a menina seja maior de 18 anos. Que já tenha o aparelho reprodutor formadinho, tudo certinho, e até o aspecto psicológico da coisa, né, do amadurecimento, porque de repente você vai fazer numa menina muito jovem, depois ela se arrepende, porque tem esse fato também, tem mulheres que podem ter os pequenos lábios grandes e estarem satisfeitas com isso, e não se incomodar em nada. Entendi. Então eu acho assim, a maturidade também é importante, então eu sugeriria acima dos 18, 20 anos de idade, para ficar mais segura quanto a isso. E independente, claro, dela ter tido relação sexual ou não. Exatamente, não interfere em nada. Se ela for virgem, ela pode passar pela cirurgia. Pode também. Perfeito. Vamos colocar mais uma então? Vamos aproveitar e colocar mais uma e já a gente vai mostrar o vídeo pra vocês da cirurgia, que é muito interessante. Vamos ver de quem que é, da Má. Má, um beijo pra você. Carol, tem alguma contraindicação pra essa cirurgia? Boa pergunta. Tem alguém que não possa fazer? Olha, a princípio, ela precisa de uma avaliação ginecológica para que ela não tenha nenhuma infecção no local na hora de fazer a cirurgia, porque isso comprometeria o pós-operatório dela. Então, primeira coisa, fazer uma avaliação ginecológica, não tem nada? Ótimo. E aí, se ela tiver um problema muito sério de coagulação, outras coisas, ela estando estável, tudo certinho, não tem contraindicação. Sem problema nenhum. E isso, claro, também não vai alterar
caso essa mulher engravide futuramente queira ter um parto normal? Nada, não ótima pergunta. Nada. Não, em nada. Nada, não interfere. Exatamente. Vamos então para o nosso videozinho? Vamos colocar aqui, claro que é um vídeo ilustrativo. Na cara dos meus meninos. Não é de verdade, é de mentirinha, mas que mostra a cirurgia. Como eu disse na abertura, nesse horário, claro, a gente sabe o tipo de ilustração que a gente pode colocar, gente. Então vamos lá. Vamos parar aqui. Não, vamos voltar, que eu tava falando e o vídeo começou a correr. Vamos voltar, por favor. Vamos lá, doutora. Então, a cirurgia é exatamente aqui. O que acontece é o seguinte, então a gente tem uma anatomia da vulva, os grandes lábios e os pequenos lábios. Os pequenos lábios, normalmente, têm esse aspecto e é o que a gente espera que eles tenham. Tá. Agora, no caso da mulher ter uma hipertrofia, ela pode ter um aumento de toda a extensão, ela pode ter um aumento só de uma região, ela pode ter um aumento de um lado só, Carol. Então, tem mulheres que às vezes chegam e um lado só é grande. Entendi. E isso não é simétrico, não é belo, ela vai se sentir constrangida. Olha. Então, é interessante a gente saber. No caso dessa figura, a gente tem hipertrofia dos dois lados. Essa é uma das modalidades das técnicas cirúrgicas que a gente pode empregar para fazer a correção. Vamos parar aqui, então? Isso aqui é um corte. É um corte. Até eu tenho uma paciente que brinca que ela fala que foi fazer o sashimi na periquita. Então, é praticamente isso. A gente tira uma fatia da região como se fosse um sashimi. Gente, mas é tudo, claro, isso é uma cirurgia no centro cirúrgico, pelo amor de Deus, com anestesias. Com certeza. Né? Parênteses, brincadeiras à parte. Verdade. Mas então, aí é retirado esse excesso. É retirado esse excesso. E aí, a gente faz a união das bordas e a gente tem esse aspecto final. Entendi. Que fica muito mais bonitinho. Costuradinho. Bonitinho para não romper. Exatamente. Vamos parar. Então, aqui só para fazer uma pergunta. Existe outra técnica que você comentou que é o laser? Existe. Aí, na verdade, o laser, Carol, é para outra finalidade. Não para hipertrofia dos pequenos lábios. É para quando a gente tem um escurecimento dessa região. E mais interessante ainda, o que está sendo usado agora no mundo todo, é o laser dentro da vagina. Então, a gente entra com o transdutor intravaginal, faz o laser lá dentro, e aí a gente tem aquela mucosa que às vezes está flácida, ela sente que aquela vagina está um pouco mais larga, e a gente tem um aumento do colágeno dentro da vagina. Com o laser? Com o laser intravaginal. E aí a vagina acaba ficando um pouquinho mais estreita, e isso pode melhorar a sexualidade e o bem-estar dessa mulher. Que interessante. Muito legal. Isso, claro, não é um processo cirúrgico. Não, esse pode ser feito no consultório. Mesmo a ninfoplastia, ela pode ser feita no consultório com anestesia local. Mas, gente, é uma região super delicada. Então, acho que se você tem a possibilidade de fazer no centro cirúrgico com uma anestesia, é mais recomendável. Sem dúvida. Tá? Mas o laser não. O laser dá para fazer com anestésico local. A gente coloca o transdutor intravaginal e aí faz a aplicação dentro do consultório. Ele parece É como se fosse um espéculo que entra dentro que é aquele que a gente faz o Papa Nicolau. O Papa Nicolau, é tipo aquilo, tipo aquela aquilo. ponta. Exatamente. Que interessante. Exatamente. E dura quanto tempo essa aplicação do laser? A gente tem resultados, às vezes, em torno de um ano e meio, às vezes precisa reaplicar, dependendo até 2 anos, já tem um resultado bem positivo para essa mulher. Olha só que interessante. Agora, pergunta... Vamos colocar a perguntinha, então? Já tem mais um? Vamos colocar, já vou fazer a minha. Vamos ver. Meninos, vocês querem saber alguma coisa? Podem perguntar, meus meninos. Você vai, podem perguntar. Vamos lá, vamos colocar na tela, então, anônima. Isso mesmo, não quer se identificar e assim acho melhor. Beijo pra você, obrigada. Carol, os hospitais públicos cobrem esse tipo de cirurgia? Excelente pergunta, é importante a gente dizer isso também. A gente tem isso hoje cobre também? Sim, Carol, dá pra ser feito sim, os ambulatórios de cirurgia ginecológica, tanto nos casos de ruptura, que é quando a gente tem essa região que eu disse do pós-parto, essa região fica mais flácida e tudo mais, faz uma correção, então isso pode ser feito sim. E mesmo da hipertrofia dos pequenos lábios, porque como eu disse, se é uma hipertrofia importante, fica aparecendo, dá um constrangimento para essa mulher, então vai atrapalhar na vida dela no aspecto psicológico em muita coisa. Olha, isso é genético, doutor? Não necessariamente. A gente sabe que é uma anomalia que você... Não chamaria nem de anomalia, chamaria de uma variante anatômica que você já nasce com ela. Mas nem sempre passa isso de mãe para filha. Às vezes a mãe não tem, a filha tem. Eu brinco com as pacientes, eu falo, é igual, de repente, a gente olha os dedos da mão, uma mão nem sempre é igual à outra. Às vezes tem gente que tem um dedinho maior que o outro. São variantes anatômicas do nosso corpo, mas que podem levar, sim, a um constrangimento e dor durante a relação e às
infecções de repetição, se ela não conseguir higienizar corretamente. Agora, essa modificação, então, da anatomia, a gente já percebe bebezinho, assim? Não, bebezinho não, porque ainda não está formado. Mas quando ela entra na puberdade, a gente já consegue perceber. Já consegue perceber. Por isso a importância de ir ao ginecologista. Que idade você acha que é uma idade, assim, importante para a mãe levar a filha? Se a paciente não tem queixa nenhuma, é interessante a mãe acompanhá-la assim que ela fica menstruada. Até porque é uma idade que elas estão nos vestiários todas sozinhas, uma quer ver o da outra, e de repente ela vai até sofrer um tipo de preconceito. De bullying, né? De bullying das amiguinhas, fala, poxa, mas parece que você tem uma coisa muito diferente do nosso. Então aí vale a pena passar no ginecologista, o ginecologista vai explicar, olha, isso não é um problema sério, isso dá para corrigir, você não precisa viver com isso pro resto da vida. Isso acalma bastante, tanto mãe quanto a paciente, quanto a menina. E só para fechar, doutora, uma última pergunta. Quanto tempo, então, sem relação sexual num pós-operatório? A gente pede pelo menos 30 dias, Carol, para ficar bem cicatrizadinho, para ficar tudo bonitinho. Muito legal. Obrigada, doutora, mais uma vez. Olha, o assunto, gente, queríamos abordar, eu sabia que iam chegar perguntas, e eu acho que as pessoas se identificam mesmo, conhecem alguém que esteja passando pelo problema, e não vale a pena passar pelo bullying e ficar sofrendo, apesar que o bullying é crime, né? A gente tem que saber disso também, ninguém precisa ficar zoando outra pessoa, né? Isso é péssimo. Mas, de qualquer forma, a gente mostrou aqui que tem solução. Isso pode melhorar a vida de muitas mulheres. Quem quiser, gente, saber mais, entrar em contato com a doutora Mariana Binardi Hala. O site www.mariana, tudo junto, o Hala, que é HALLA.com.br, ou o telefone 3884-7612. Então, Mariana Hala, tudo junto.com.br. Doutora, muito obrigada mais uma vez. Foi um prazer, como sempre. Muito bom. Te espero. Um ótimo 2015. Obrigada.